Boa tarde, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Vamos estudar hoje sobre sociologia, tá? Vamos seguir naquele conteúdo de democracia, de cidadania, que é todo o conteúdo do material de vocês. Vou falar um pouco aqui a partir da página 12, tá? Sobre cidadania e seus direitos. Eu já disse a vocês que ser cidadão de fato, exercer a cidadania para nós brasileiros só é considerado mediante a posse do título de eleitor, tá? Eu sou realmente um cidadão, considerado cidadão, quando eu possuo os meus direitos políticos, que eu vou ter os meus direitos políticos mediante a aquisição do título de eleitor, tá, gente? A cidadania, na verdade, é um termo que ele traz um contexto de cidade, tá? De vivência, de convivência em sociedade. Por isso acaba sendo, por si só, um dos objetos de estudo da sociologia. Como bem sabemos também, um processo de conquista de direitos, ele não ocorre do dia para a noite, principalmente na história do nosso país e também na história do mundo todo. É marcado por lutas, por conquistas, manifestações, mortes, tá? Muito sangue foi derramado para que hoje a gente possa discutir, por exemplo, sobre tais termos ou ter a nossa liberdade de expressão de uma forma tão aberta, tá, queridos? Como já disse, foi um processo lento, então precisamos sempre entender isso. O processo de cidadania, o processo de conquista pela democracia foi lento. E nessa lentidão de acontecimentos, muitas coisas foram conquistadas. E em contrapartida, muitos outros direitos foram cerceados, tá? Foram perdidos, como direito à vida, como eu já disse a vocês. Dentro do contexto cidadania, nós temos uma tríade, tá? Ou seja, uma divisão em três aspectos de direito, que a sociologia considera como a liberdade. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Como eu disse a vocês, a sociologia ele traz uma tríade, tá? Uma divisão em três pontos para fazer uma elucidação de forma mais apurada acerca de cidadania. Então, vai dividir essa tríade em três tipos, tá? Os direitos civis, direitos políticos e os direitos sociais. Muito parece com a divisão que nós temos na nossa Constituição Federal de 88. Nós temos os direitos na Constituição, que nós chamamos de direitos de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão, ou também chamada de primeira, segunda e terceira geração, de acordo com as concepções e divisões de alguns estudiosos, certo? Na Constituição Federal, os direitos de primeira dimensão ou primeira geração são os direitos em que o Estado não deve intervir, certo? Como, por exemplo, o direito à vida, tá? O Estado, ele não pode intervir nesse direito, que é um direito realmente estritamente relacionado à personalidade. Os direitos de segunda dimensão é o contrário, é os direitos em que o Estado deve assegurar, como o direito à propriedade privada, o direito à saúde, segurança e todos esses demais fatores. E a terceira dimensão ou terceira geração de direitos que nós temos presente na nossa Constituição Federal são os chamados direitos transindividuais. São aqueles direitos em que por exemplo, o direito ao meio ambiente sustentável é um direito que me pertence, pertence a vocês e pertence a uma coletividade, tá? A Constituição ela faz essa divisão entre primeira, segunda e terceira. Dentro daquilo, nosso objeto de estudo sobre cidadania, essa tríade feita por Thomas Marshall, ele divide em direitos civis, políticos e sociais. Ele vai dizer que os direitos civis são aqueles fundamentais à vida e relativos aos indivíduos, como liberdade, propriedade, igualdade,
todos esses contextos, que, trazendo para a Constituição Federal, seria direitos de primeira e segunda dimensão ou primeira e segunda geração. Os direitos políticos que Thomas define são direitos garantidos na Constituição também, que é o direito de votar e direito de ser votado, tá? Isso é uma garantia trazida pela nossa Constituição. Se eu estou dentro dos meus direitos políticos e estou com os meus direitos políticos em dia, eu tenho esse direito de votar e direito também de ser votado, como vocês também bem sabem disso. E o terceiro tópico dessa tríade de Thomas Marshall são os direitos sociais, que eu disse a vocês que se confundem com os de segunda dimensão trazidos pela nossa Constituição, tá? Esses direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva, direito à educação, direito ao trabalho, a um salário justo, à saúde e à aposentadoria. É claro, com certeza tivemos essa contribuição de Thomas na feitura de nossa Constituição e de outras constituições. Entenderam? Eu disse para vocês que Thomas faz uma tríade e divide entre os direitos em 3 tipos. Por isso que a gente chama de tríade, porque são 3. Aí ele vai dizer que nós temos direitos civis, políticos e sociais. Os civis são aqueles direitos fundamentais, né, como o direito à liberdade, propriedade e igualdade. Os políticos são o direito de votar e ser votado. E os sociais são aqueles de trabalho, educação. Tudo bem? E eu disse a vocês que dentro da nossa Constituição nós temos uma divisão em que nós dividimos os direitos em primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Ou geração, segunda geração e terceira geração, tá? Depende de cada estudioso. No rol da nossa Constituição, os direitos de primeira dimensão ou primeira geração são aqueles em que o Estado não deve intervir, como o direito à liberdade, o direito à vida, tá? E tantos outros, que não haja uma intervenção do Estado. Os direitos de segunda dimensão ou segunda geração previstos na nossa Constituição é o contrário, é o direito em que o Estado deve assegurar, tá? É o direito à saúde, é o direito à propriedade, é o direito à aposentadoria, todos esses outros direitos que ele chama aqui de direitos sociais, que de fato são direitos sociais. E, por fim, o direito de terceira dimensão ou terceira geração são aqueles em que todos temos obrigações, como um meio ambiente equilibrado, um ecossistema, questões de poluição. São um direito em que, se eu afeto, eu estou afetando uma coletividade. Então, por isso que é um direito que deve ser protegido e cuidado por todos. Por isso que chama-se de direito de terceira dimensão ou terceira geração. Conseguem compreender isso de boa? Tá, queridos? O que ele vai dizer aqui também, Thomas Marshall, que para que essas garantias se tornem realidade é preciso que exista um Estado e um poder executivo organizado e eficiente. Nós temos, de fato, tá? Nós temos um Estado organizado, como nós já discutimos em outros momentos, certo? Nós temos os poderes legalmente constituídos, como que é o legislativo, executivo e judiciário. Eu disse a vocês que nós temos um congresso, tá? Tem outros países que têm parlamento, nós temos congresso. O congresso é formado por 2 casas, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, e quando eles se juntam, eles formam o Congresso Nacional. Posso continuar, né? Vamos seguir. Vou falar agora um pouco sobre o Estado, a sociedade civil e o perigo autoritário. Esse tópico aqui da página 13, ele vai trazer uma situação muito parecida com o nosso atual contexto social e político que estamos enfrentando. Ele vai dizer que, dentro de uma sociedade como a nossa, tá? Nós somos uma democracia, tá? Essas discussões de democracia, se essa nossa democracia é plena, nós já discutimos sobre isso também, tá? Nós já sabemos também sobre democracia direta e indireta e todas essas questões. Então, o Brasil, nós somos uma democracia legalmente constituída, tá? Com os direitos e garantias constitucionais de fato. E o que acontece para, às vezes, ter a intervenção de um governo autoritário?
Como a gente bem sabe, nós tivemos alguns períodos sombrios, da história, como no caso o nosso período de escravidão, né, que se perdurou durante muito tempo, só foi ter um fim em 1888, pela assinatura da Lei Áurea, mas como a gente bem sabe, também não foi um ato de benevolência. Portugal liberta os escravos por conta de uma pressão inglesa, ou eles faziam isso ou eles deixariam de fazer parte das relações econômicas mundiais. Então eles libertaram os escravos apenas por interesse econômico, tá? Aí nós tivemos aqui, o período de escravidão foi muito intenso, e depois essas pessoas deixam de ser escravas e simplesmente passam a ser jogadas na sociedade sem ter garantia mínima de sobrevivência. Então esse foi um período muito escuro, muito triste da nossa história. Quando a história vai seguindo o seu rumo e nós conseguimos várias conquistas, nós chegamos em 1964, nós tínhamos o golpe militar, chamado ditadura militar. O que foi que a ditadura militar fez? Ela cerceou, tá? Ela diminuiu, ela extinguiu uma série de direitos e garantias sociais que nós brasileiros havíamos conquistados durante um longo período de lutas. Então vejam que absurdo. Nós já somos, de fato, um país novo, se comparado a tantos outros países que já têm uma certa história de vida muito longa, como países europeus, né? Eles têm muitos anos já. O Brasil é considerado, na verdade, um país novo. Então, um país cheio de problemas, por ser, na verdade, durante muito tempo, uma colônia portuguesa, e tem intervenção de tantos outros países como Inglaterra e França. Então, quando a gente consegue mais ou menos se equilibrar, que a gente chega em 1964 já com muitas conquistas, aí nós passamos pelo golpe militar. Então, o país vive um momento sombrio, tá? Dominado pelos militares, que traz um cerceamento de direito, como eu já disse a vocês, muito grande, censura, proibição da liberdade de expressão e tantas outras pontos negativos através dos chamados atos institucionais, que eram chamados AIs. Esses atos institucionais, na verdade, eles eram decretos, tá? Um decreto é um ato legal, tá? Ou seja, o que foi que a ditadura fez? Ela expediu vários decretos, certo? Dando legalidade aos atos absurdos que eles cometiam. Por quê? Porque se eles estavam, por exemplo, limitando a minha liberdade de expressão, eles faziam um decreto dizendo que aquilo que eu fazia era crime. Então, eles tinham um respaldo legal, porque eles tinham um decreto dizendo que o que eu fazia era crime. Entendem? O quanto absurdo foi todo esse contexto de ditadura militar, que eu tenho certeza que vocês já estudaram muito bem esse assunto. Então, eu falei sobre isso para dizer o seguinte a vocês. Quando o país ele passa por uma situação de grande dificuldade e tensão social e política como nós estamos enfrentando, é uma deixa, ou seja, é uma oportunidade muito grande para que governos autoritários consigam se elevar. Certo? É por isso que há um certo receio. Eu tenho muito pela nossa conjuntura, pela a nossa gama de direitos de serem totalmente extirpados se houver, na verdade, um novo golpe militar. Eu espero que não, mas eu temo muito porque eu sei que nós temos uma pessoa de grande dificuldade de inteligência ocupando o cargo de chefia maior do Estado. Sim, voltando, eu estou me empolgando demais hoje, né? Quando o país está numa situação de fragilidade, como nós estamos enfrentando, é uma oportunidade para que governos ditatoriais, autoritários, ocupem o poder. Foi o que aconteceu na Alemanha, com Hitler, e toda aquela história que o nazismo trouxe. Adolfo Hitler, ele surge, na verdade, com um discurso muito belo para resolver problemas de desemprego, de ascensão econômica do país e tantas outras situações, que é os discursos muito parecidos
com o discurso que traz Bolsonaro para a presidência da República, tá? Que é aquele discurso de acabar com corrupção, de transformar a economia, de elevar a economia, de trazer empregos, de trazer investimentos internacionais para o país. Então, todo esse discurso muito bonito que faz com que uma parcela da população crie uma expectativa e acredite. E foi isso que aconteceu. Isso aconteceu na Alemanha, como eu já disse a vocês, Adolf Hitler consegue se tornar primeiro um chanceler da Alemanha e depois ele consegue realmente se tornar o representante do governo maior. E ele conseguiu isso através de uma eleição, tá? Assim, tanto ele como, na verdade, o parlamento, que o partido nazista do qual Hitler era o líder, foi o que obteve maiores cadeiras para o parlamento, até porque a Alemanha, a forma de representatividade era um parlamento. E ainda é, né? Salvo engano. Então, a Alemanha, na verdade, Adolf Hitler chega ao poder por, por pessoas que acreditaram nele. Então, ele não usurpou o poder. Ele foi praticamente designado para o poder, ou seja, as pessoas colocaram ele no poder. Então, vocês vejam que absurdo. E aí, Adolf Hitler traz todo aquele contexto, aquela necessidade, na verdade, de querer formar uma raça que ele considera raça, né? A raça ariana a melhor raça, por se desenvolvidos, por inteligências e tantas outras questões que ele considerava. E o que é que ele faz? Ele simplesmente manda matar tanta gente, né? Como a gente bem sabe. Judeus, negros, ciganos, homossexuais, deficientes e tantas outras pessoas que para ele não eram considerados cidadãos aptos a essa nova Alemanha que ele estava propondo. Queridos, eu vou só finalizar esse vídeo para que eu consiga postar e depois eu volto para finalizar esse conteúdo aqui, tá?